pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Lafise. Meu nome é Pedro William e sou aluno de iniciação científica aqui do Lafise e sou bolsista do programa de monitoria da graduação. E conjuntamente com a monitora Júlia Souza Ramos, continuaremos nessa semana com as entrevistas com os alunos e professores do nosso laboratório, para conhecer um pouco mais a trajetória e a vida dos nossos membros. Esperamos contar com vocês nessa sequência. E se quiserem deixar alguma questão para fazermos aos nossos professores e alunos, nós responderemos em breve. E hoje o entrevistado será o professor Samuel Pena Warner. Inicialmente, pedimos que ele se apresente e diga sua atuação profissional e acadêmica. Meu nome é Samuel Pena Warner, sou docente vinculado ao Departamento de Educação Física da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e faço parte do Laboratório de Fisiologia do Exercício. De forma geral, eu ministro disciplinas relacionadas à área de Fisiologia do Exercício, incluindo a própria disciplina, que tem o nome da área, e também disciplinas relacionadas à termorregulação e exercício físico, e disciplinas relacionadas à metodologia da pesquisa. No momento, a minha atuação profissional se restringe à atuação como um docente universitário, e eu tenho me dedicado basicamente ao ensino, ao desenvolvimento de pesquisas e também algumas atividades administrativas, como a coordenação de curso de pós-graduação, a qual eu realizei recentemente. Então, essa é a minha atuação profissional atual. Ótimo, professor. A gente queria ouvir também um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, principalmente depois da sua graduação. Eu me graduei em Educação Física aqui na UFMG. Quando eu me graduei, era possível cursar a licenciatura e o bacharelado conjuntamente. Então, em 2003, eu finalizei o curso de Educação Física em ambas as modalidades. Na sequência, eu realizei um mestrado, na época, mestrado em Educação Física. Fui orientado pelo professor Nilo Rezende Viana Lima e tive a oportunidade de investigar as vias centrais envolvidas no controle da pressão arterial e da termorregulação durante o exercício físico. Terminado o meu mestrado, em 2006, eu iniciei o doutorado em Ciências Biológicas, aqui na UFMG, área de concentração Fisiologia, e fui orientado pelo professor Dr. Cândido Celso Coimbra. E, durante o doutorado, tive a oportunidade de também estudar as vias centrais que regulam a temperatura corporal durante o exercício físico. Durante o doutorado, eu também tive a oportunidade de realizar um estágio sanduíche. Então, eu fui um doutorando visitante no St. Joseph's Hospital and Medical Center, em Phoenix, Arizona, onde eu passei 1 ano e 3 meses, sob a orientação do Dr. Andrei Romanovsky, e eu tive a oportunidade de estudar as vias centrais envolvidas no controle da temperatura, mas em uma condição de inflamação sistêmica. Então, eu defendi o meu doutorado em 2010, realizei pós-doutorado de forma voluntária durante 1 ano e meio, e até eu consegui uma vaga como professor substituto da área de Fisiologia do Exercício aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E, em 2012, eu assumi, como professor adjunto, essa vaga de Fisiologia do Exercício e venho atuando, desde então, junto ao Departamento de Educação Física daqui da UFMG. Então, são 9 anos que eu venho atuando como docente efetivo, primeiro professor adjunto, agora como professor associado do Departamento de Educação Física. Professor, e qual é o maior desafio que você já enfrentou ou enfrenta na sua carreira acadêmica? Bom, o principal desafio é conciliar todas as demandas que existem da função de docente. Então, são demandas de ensino, demandas de pesquisa, demandas administrativas, e, em conjunto, essas demandas superam a nossa capacidade de trabalho. Então, eu entendo que o grande desafio é saber focar nas coisas que são importantes, que você tem capacidade de desenvolver com excelência e lidar com essa pressão, com essa demanda de trabalho da melhor forma possível. No meu caso, especificamente, eu entendo que o tipo de atividade que eu sou capaz de desenvolver com maior excelência são atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa
e a orientação de estudantes. Então, de forma geral, eu sempre tento, quando possível, priorizar esse tipo de atividade. Mas esse é o grande desafio, conseguir lidar com toda essa demanda de trabalho e ter uma organização para que você consiga lidar com essa demanda de forma eficiente e com qualidade. Pensando um pouquinho, então, nessas demandas que o senhor está falando, fala um pouco para nós sobre os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão que você está envolvido. Bom, no momento, eu não estou envolvido em projetos de ensino e nem de extensão. Eu estou focado apenas em projetos de pesquisa. E a minha pesquisa tem dois pontos, dois tópicos principais. Um tópico é a regulação da temperatura corporal e o outro tópico, outra temática está relacionada ao desempenho físico, ao desempenho humano. Então, eu geralmente desenvolvo projetos de pesquisa nessas duas temáticas e sempre quando possível, englobando essas duas temáticas em um mesmo projeto de pesquisa. E isso tem sido interessante porque eu tenho tido a oportunidade de desenvolver projetos, desde projetos básicos, para entender vias neurais que controlam uma resposta termorregulatória durante o exercício, e também projetos mais aplicados, como possíveis intervenções nutricionais que podem auxiliar na prevenção de efeitos, de possíveis prejuízos causados pelo ambiente quente durante o exercício físico, né? Prejuízos na saúde e no funcionamento do organismo. Então, assim, tem sido uma oportunidade legal realizar essa pesquisa transnacional que vai desde do modelo experimental, com ratos, camundongos, passando para indivíduos fisicamente ativos e chegando ali na ponta, que seriam os atletas, pessoas muito bem condicionadas. Mas eu também não fico fechado a essas temáticas, e principalmente quando estou orientando estudantes de doutorado, eu dou uma liberdade maior para que esses estudantes escolham uma temática e desenvolvam um trabalho dentro dessa temática. Então, eu entendo assim que eu preciso ter uma flexibilidade, principalmente quando se trata de orientação de doutorado. E, por exemplo, eu tive a oportunidade de orientar uma tese de doutorado que tratou da recuperação no futsal, uma temática completamente diferente daquelas temáticas que eu vinha trabalhando. E foi uma oportunidade muito interessante, porque acaba abrindo a sua cabeça para novas oportunidades, para novas temáticas. E hoje, o estudo da recuperação após uma partida, após um esforço que leva o indivíduo até a fadiga, é uma das temáticas que eu tenho mais interesse em desenvolver novos projetos de pesquisa. Então, de forma geral, estudo termorregulação, desempenho durante o exercício físico, mas estou sempre aberto a novas temáticas, principalmente quando a orientação se trata de uma orientação de doutorado. Professor, e uma curiosidade que nós temos é quais são os seus objetivos ou sonhos no meio acadêmico e pessoal? Bom, de forma bem ampla e bem geral, eu vejo que meu objetivo de vida é estar ao lado de pessoas que eu gosto, que me fazem bem e que eu possa fazer bem para essas pessoas também. Então, do ponto de vista do trabalho aqui na universidade, eu vejo que é muito recompensante poder orientar, poder ajudar um aluno a crescer, a ter uma formação científica. Então, poder mudar a vida da pessoa, poder contribuir para a formação da pessoa é muito bom. E um sonho da minha vida é ter energia para continuar fazendo isso como profissão. Então, eu posso fazer isso nas minhas orientações, que são 1-a-1, eu posso fazer isso no ambiente de sala de aula, quando eu tenho 30, 40 alunos, ou ainda posso fazer isso num congresso ou dando uma palestra, quando você acaba atingindo mais pessoas. E também, de forma geral, eu quero ter saúde para poder, né, desfrutar de bons momentos e da companhia de pessoas que me querem bem e que eu também quero bem. Então, eu entendo assim que meus objetivos de trabalho e objetivos pessoais possuem certa semelhança nesse sentido, dessa vontade assim de querer ajudar quem me quer bem e poder desfrutar bons momentos, conquistas, derrotas, ao lado dessas pessoas que estão caminhando aí comigo, né? Então, a relação de orientador e orientando, em muitos momentos, é uma orientação próxima, é uma orientação duradoura, né? No caso do doutorado, cerca de 4 anos. Então, assim, é sempre bom estabelecer essas relações, que isso ajuda no andamento e também traz uma certa satisfação.
Eu brinco que uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida acadêmica foi quando eu vi um doutor que eu orientei ser capaz de orientar um excelente trabalho de mestrado. Então, eu senti que eu consegui passar parte do meu conhecimento para frente. E eu vi esse doutor, que eu tive a oportunidade de formar, também conseguir passar esse conhecimento que ele adquiriu para frente. Então, isso dá uma sensação, a sensação de realização muito boa. Você sente que você está cumprindo o seu papel. E isso eu acho que vale para a vida profissional, para a vida pessoal, né, onde você está pensando nos seus amigos, na sua família, principalmente. Professor, e pensando em tudo isso que o senhor falou e como que a universidade faz parte da sua vida, como que o senhor analisa o atual momento das universidades e da pesquisa no Brasil? Olha, talvez seja o momento mais difícil desde quando eu entrei. Eu me envolvi no laboratório a primeira vez em 2001, então são 20 anos de uma caminhada, e até um certo ponto nós vivemos uma fase que nós vimos os recursos, a infraestrutura sendo melhorada progressivamente. E hoje nós conseguimos ver com muita clareza um recuo muito grande em todas essas conquistas que foram alcançadas. Então, eu entendo que é um momento difícil para as universidades. Quando a gente passa por momentos difíceis, eu entendo que é um momento importante para refletir sobre algumas coisas, tentar melhorar, mas quando o momento é muito difícil, ele acaba te sufocando e torna difícil qualquer mudança. Então, eu acho que isso tem sido muito difícil. E o ponto que mais me incomoda é que, de certa forma, eu vejo que a carreira acadêmica ela está deixando de ser interessante para os novos talentos. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando eu fiz o doutorado, eu sabia que se eu me comprometesse e que eu fizesse um excelente doutorado, eu teria oportunidades à frente. Mas hoje eu vejo pessoas que se comprometeram, que fizeram excelentes doutorados e que não têm essa oportunidade que eu tive. Então, esse é um ponto que me incomoda bastante, que é a falta de perspectiva para os jovens talentos, para aquelas pessoas que estão iniciando na carreira acadêmica. Acho que a mensagem que eu sempre gosto de trazer é que o pesquisador, a pessoa que está envolvida na iniciação científica, pós-graduação, até mesmo o pesquisador que tem a pesquisa como profissão, eu entendo o que é mais importante é que essas pessoas não percam o gosto e o interesse por descobrirem um novo. Então, é uma profissão que, em algumas das vezes, é muito repetitiva, a rotina, exige muita resiliência, exige muita dedicação, e o resultado, às vezes, não fica pronto tão rapidamente. Então, acho que é uma carreira muito bonita, essa carreira de pesquisador, porque você tem sempre a oportunidade de estar conhecendo o novo, de estar explicando a natureza, o organismo, o funcionamento, né, do organismo. Então, acho que esse é um ponto importante. Toda vez que eu me deparo com uma situação difícil na minha carreira, para me motivar novamente, eu tento sempre voltar, né, a esse objetivo mais puro da pesquisa, que é essa vontade de conhecer o novo, de explicar um mecanismo, explicar um fenômeno. Então, acho que essa é a mensagem. Nos momentos de dificuldade, busquem a motivação sempre no aspecto mais puro da pesquisa, que é a busca do entendimento dos fenômenos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. A gente gostaria de agradecer, então, ao professor Samuel pelo seu tempo e disponibilidade. Muito obrigada. Te ouvir foi muito rico para nós, para todo mundo que está assistindo, a gente tem certeza. E a gente gostaria também de agradecer a todos que assistiram ao vídeo e que acompanham o nosso canal e pedir para vocês deixarem um like e compartilharem os nossos vídeos. Ainda vão haver várias entrevistas como essas, então fiquem de olho aí para mais conteúdos como esse.